A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de celebrar e de agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que Ele tem nos concedido. Vamos então, para isso, meditar juntos na palavra de Deus? A palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3º em diante, que vai dizer o seguinte: vai narrar a história do cerco dos sírios à cidade de Samaria, capital do reino de Israel, o reino do norte. Diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. E então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam. Preste atenção neste detalhe, do versículo 9. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Foi o pensamento dos leprosos, conversando entre si. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Glória a Deus por esta passagem. E então nós vemos a história dos 4 leprosos. Os leprosos naquela época, eles eram mantidos apartados da cidade, longe, e aquela cidade estava num caos, estava cercada por um povo inimigo chamado sírio, um povo sírio, e estava trancada, e aqueles leprosos que ficavam de fora, eles estavam procurando comida. E eles chegaram no portão da cidade e estava trancado. Lá dentro as pessoas estavam passando tamanha necessidade que as mulheres já estavam até mesmo cozinhando seus próprios filhos para saciar a sua fome. E aqueles leprosos pensaram consigo mesmo: a única maneira de nós talvez sobrevivermos é ir ao encontro dos inimigos sírios. E se eles nos deixarem viver, viveremos, mas não vamos ficar aqui parados. Quando eles chegaram naquela cidade, no acampamento dos sírios, tiveram uma grande surpresa, porque o próprio Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, havia enviado um ruído que confundiu os inimigos, e eles pensaram que estava vindo um grande exército contra eles, e fugiram em retirada, bateram em retirada, deixando tudo, todos os seus utensílios, suas riquezas, seus cavalos atados, tudo para trás em grande desespero, pensando que estavam sendo perseguidos e que iriam morrer em batalha. Então, é uma história tremenda. E aí essa história me faz lembrar uma declaração de certo pregador muito famoso chamado Charles Spurgeon, que ele disse assim, ele comparou, e disse: o evangelismo é como um mendigo ensinando outro mendigo como encontrar o pão, a encontrar o pão, porque havia encontrado pão. Então, da mesma forma, estes leprosos,
Eles haviam encontrado o pão que tanto precisavam, que todas as pessoas estavam buscando. Eles encontraram pão e eles reconheceram que era algo muito especial, uma providência de Deus. E eles disseram: hoje é um dia de boas novas, de boas notícias. E nós não podemos permanecer calados, porque se permanecermos calados, quando amanhecer, antes de amanhecer, virá coisa ruim, virá juízo sobre nós se nós não falarmos. Precisamos compartilhar também da bênção que nós temos achado, que tem nos alcançado, para que não fique somente para nós, mas seja compartilhada com muitas pessoas que também necessitam, assim como nós. E o nosso desejo, como cristãos salvos e remidos no sangue de Jesus Cristo, deve ser também o mesmo destes leprosos, que desejaram anunciar boa nova, porque nós também, leprosos da chaga do pecado, porque o Velho Testamento, ele vai trazer uma simbologia de que a lepra, ela simboliza o pecado. Então, todos nós, todo ser humano nasce pecador, nasce debaixo de pecado, e debaixo do poder e escravizado pelo pecado. Logo, simbolicamente, é também um leproso. Então, todo pecador, nós sendo alcançados, nós leprosos de pecado, sendo alcançados, encontrando o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, como diz lá em João, capítulo 6, versículo 48, que Jesus vai declarar: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Quando nós que somos cristãos, salvos e remidos em Cristo, somos alcançados e conhecemos este pão vivo que desceu do céu, também nós precisamos compartilhar, assim como estes leprosos fizeram. Este também é o ensinamento que tiramos da conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 9, ele encontrou Jesus, ele teve um encontro especial com o Mestre Jesus Cristo, lá a caminho de Damasco. E depois que ele se converteu a Cristo, Paulo era um homem muito pecador. Ele perseguia a igreja de Deus. Ele era cego, ele estava cego pelo pecado. Mas Jesus abriu os seus olhos e quando ele viu, quando ele recebeu o pão vivo que desceu do céu, quando o pão vivo que desceu do céu supriu a sua necessidade de salvação, de vida eterna, de reconciliação com Deus, de nova vida, Paulo então sentiu a grande necessidade de não guardar esta novidade, as boas novas de Cristo, da salvação em Cristo, somente para ele. E lá, no mesmo capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos lá na altura do versículo 20, Paulo já compartilhando a boa nova de Cristo com muitas pessoas, entrando nas sinagogas para anunciar àqueles judeus, aquelas pessoas, que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido para salvar a humanidade, para salvar todo pecador, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, o Filho de Deus, se fazendo homem, para se entregar na cruz do Calvário, sofrer, morrer, derramar todo o seu sangue, ter sua carne dilacerada, a sua carne, que era o pão, ele entregou para satisfazer, para suprir a necessidade de toda a humanidade perdida no pecado. E ele ressuscitou para garantir a vida eterna para nós. E Paulo reconheceu isto, que Jesus é esta pessoa, o único capaz de nos salvar, de nos dar vida eterna, de nos livrar da condenação do pecado. E ele logo começou a espalhar esta novidade. Ele viu que não podia guardar apenas para ele, porque seria um grande egoísmo. E certamente o juízo viria também sobre ele, se ele não compartilhasse. É por isso que ele disse: ai de mim se não anunciar este evangelho. Ai de nós, salvos em Cristo, se não anunciarmos este evangelho, esta boa nova, esta novidade que nós temos alcançado pela sua graça, pela misericórdia que é grande e tremenda do nosso Senhor sobre nossas vidas. E nós, ex-leprosos, com a lepra e a chaga do pecado, nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro que, descendo sobre nós, purificou o nosso pecado. Que a Bíblia diz que mesmo que nosso pecado seja escuro, seja vermelho como a mais vermelha escarlata, o sangue de Cristo, ele pode nos purificar nosso pecado, perdoar o nosso pecado e nos fazer brancos, ficar branco como a neve. Então, você crê nisso? Então, compartilhe a boa nova de Cristo, compartilhe este vídeo
de boa nova e vamos juntos anunciar que o pão vivo que desceu do céu, ele é ofertado a mim e a você neste exato momento. Hoje, continua disponível para todo aquele que nele crê e receber, reconhecer a necessidade de saciar a fome da sua alma. Amém?